Boa tarde, meus queridos. Vamos para a nossa aula de filosofia. É sim, uma aula que muitos gostam, né, gente? Se estivéssemos em sala, faríamos ali um círculo e todos iriam participar dando sua opinião sobre os assuntos de filosofia. Ai, como é bom conversar, dialogar na roda de filosofia. Então, gente, ó, sexta-feira, dia 28/5/2021, né? Estamos no último dia de aula da semana e filosofia para vocês. Olha só, abre aí o teu livro de filosofia na página 254 e 255, nessa aqui, ó, onde temos aí as crianças pensando, tá certo? Olha só, neste capítulo você vai aprender mais sobre o que são perguntas. Para que são as perguntas? Para que elas servem? Em que elas nos ajudam no nosso dia a dia? Com certeza, perguntas, né, nos ajudam a investigar, a pesquisar sobre aquilo que eu tenho dúvida, sobre aquilo que me chamou a atenção, sobre aquilo que eu quero ter um maior conhecimento. Então, quando a gente faz pergunta, a gente busca o conhecimento, tá certo? Então, o que é pergunta? Vamos perceber aí o mundo que nos cerca, o mundo em que vivemos, tá certo? Ó, duas crianças. Uma, você observa aí que é uma criança e a outra é o desenho de uma criança, tá certo? Ambas estão aí, ó, pensando naquilo que ela tem dúvida, naquilo que ela quer saber um pouco mais, ok? E no Conversa Vai nós temos assim, o que o menino está fazendo e a menina, você consegue identificar em quais situações você já se sentiu assim, em dúvida, em querer encontrar alguém, né, para te auxiliar, para te responder determinadas perguntas, para tirar determinadas dúvidas que você tem sobre alguma coisa, sobre algum lugar, sobre alguma pessoa, sobre algum alimento, alguma comida. Não é verdade? A gente sempre tem dúvida. E é bom sempre a gente fazer pergunta, ir atrás das respostas. Isso faz com que aumente aí o nosso conhecimento. Gente, na página 256, nós temos assim, no Conversa Vem, aprender a fazer boas perguntas, como o menino e a menina da página de abertura do capítulo, como eles estão fazendo, pensando em fazer essas perguntas, ajuda-nos muito a aprender melhor a filosofia. Você faz muitas perguntas? Você costuma fazer muitas perguntas para os seus pais ou para outras pessoas que com certeza sabem mais que você? Pessoas que são mais velhas do que você, eles têm um maior conhecimento do mundo, um maior conhecimento das coisas, e por isso que vocês pequenininhos nos fazem tantas perguntas. Ora quer saber disso, ora quer saber daquilo. Não é verdade? Gente, olha, o que são perguntas? Vê só, observe atentamente essas palavras aí abaixo, essas palavras coloridas aqui, ó, da página, tá certo? Usamos essas palavras quando vamos fazer perguntas. Essas palavras nos ajudam a fazer as perguntas de uma maneira que a pessoa que está sendo interrogada, não é? Elas entendam melhor o que é que você quer saber, o que é que você deixou você em dúvida. Então, as perguntas são o que, como, quem, quando, onde. E outras também, eu poderia botar aí a palavrinha quantos. É quando a gente quer saber quantos anos você tem, quantos irmãos você tem, quantos primos você tem, quantas bolinhas de gude você tem, quantos dinossauros você tem, quantos carrinhos você tem. Então eu ainda colocaria aí a palavrinha quantos, ou também a palavrinha qual. Qual é seu nome? Não é? Qual era a sua escola do ano anterior? Então, são palavras que nos ajudam a fazer perguntas, tá certo? Olha só, essas palavras são muito interessantes, pois nos ajudam a perguntar muito. Com elas, podemos fazer qualquer pergunta sobre o mundo em que vivemos. Sobre algo que nos deixa curioso, que nos deixou curiosos, não é? Sobre algo que você queira saber de um amigo. Então, quantos irmãos você tem? Quantos anos você tem? Qual a comida preferida que você tem, que você acha? Qual o sabor de um sorvete preferido seu? Então, são muitas perguntas, são muitas palavras que podemos usar em nossas perguntas do dia a dia, tá certo?
Continuando. E as perguntas sobre aquilo que você não entendeu direito na aula, então você pode também usar uma ou várias dessas palavras para fazer pergunta sobre a aula que você não entendeu, tá certo? E com essas palavras é muito mais fácil fazer essas perguntas. Então a gente vai treinar um pouco dessas perguntas aí, tá certo? No decorrer da do nosso capítulo. Tá certo? Então vamos lá. Você observou que ao lado dessas palavras coloridas aí, ó, o que, como, quem, quando, onde, temos uma interrogação. O pontinho de interrogação é usado para fazermos perguntas, tá certo? Quando a gente vai fazer a pergunta escrita, no finalzinho da pergunta a gente escreve aí essa interrogação, esse sinalzinho que parece um cabinho de guarda-chuva virado para cima, não é? Ou melhor, para baixo. Ó, como também a gente pode usar essa interrogação na nossa fala. Como, tia? Há uma diferença. Quando a gente vai fazer pergunta, então a nossa fala também, ela é expressiva. Ela faz uma pergunta. Então dá a entender com certeza que no final tem essa interrogaçãozinha aí. Tá bom? Gente, na página 257, a gente vê aí duas obras de arte de Vicente Van Gogh, a qual são muito interessantes. E a gente já pode observar nessa obra de arte muitas coisas, as quais a gente já pode começar aí a fazer pergunta, a questionar. Olhando aí, você pode fazer a pergunta para si mesmo. Em que época da vida dele ele pintou esse quadro, ele fez? Quais foram as cores preferidas? Ou por que ele pintou nessas cores? Ou por que ele fez a imagem, essa imagem? Poderia ter sido outra. Então tem várias perguntas, tá certo? Então olha só, observe atentamente a obra de arte. Agora procure pensar nas palavras que você aprendeu, aquelas que nos ajudam a fazer perguntas. Quais, tia Joslene? Da página anterior. O que, quem, como, quando, onde. Como também pode incluir outras palavrinhas aí, tá certo? Quantos, qual. Aí abaixo tem assim, ó. Faça uma pergunta sobre a obra de arte usando essas palavras. Então você aí com a mamãe. Mamãe, eu vou olhar a obra e vou fazer uma pergunta aí. Tá certo? Gente, abaixo nós temos assim, ó. O pintor desta obra de arte que acabamos de estudar chama-se Vicente Van Gogh. Então, qual o motivo, qual também a fase da vida que o pintor estava naquele momento em fazer esse quadro. Observe que aí abaixo, no segundo quadro, ele fez um autorretrato seu. Então, quer dizer, lembra da pintora Frida, que ela fez vários autorretratos dela? Então, Vicente Van Gogh também fez vários autorretratos dele, tá certo? Olha só este quadro, olha como ele usou aí o pincel, olha a cor. Essa cor azul, será que a cor azul era uma das cores preferidas dele? Então vamos lá, olha só. Vicente Van Gogh ficou famoso por suas técnicas muito interessantes de pintura e por sua sinceridade ao pintar os quadros, que muitas vezes contavam um pouco de sua vida e de seus sentimentos. Vale a pena saber mais sobre ele. Como, tia Joslene? Olha só. Pede aí para a mamãe usar o celularzinho dela e colocar lá no Google as obras de Vicente Van Gogh. Tem várias e cada uma mais bela, mais bonita, mais interessante que a outra, tá certo? Tia fez aqui, ó, tia imprimiu uma das obras de arte dele, né? Girassóis. Ele fez mais ou menos 4 quadros desses, assim, girassóis, para decorar, para a decoração de uma sala, tá certo? Girassóis. E eu acho muito bonito, gente, porque ele usa as cores com uma intensidade que deixa o quadro mais interessante ainda. Então, girassóis. E temos também esse aqui, ó, que te achou interessante, o qual a gente trabalhou na aula de ciência do primeiro livro, não é? Que é Quarto em Arles, não é? Que foi uma pensão que ele alugou na França e se hospedou. Então, ele se hospedou nesse quarto e resolveu pintar esse quarto. E nós trabalhamos essa obra de arte na aula de ciências sobre os móveis que compõem esse quarto. Lembra? O material usado para fazer aí a cama, a mesinha, as cadeiras, o quadro, a janela. Lembra dessa aula, gente, que nós trabalhamos em ciências, trabalhamos já um dos quadros, das obras de Vicente Van Gogh, tá certo?
Então, um grande artista. Vale a pena conhecer outras obras dele, tá bom? Gente, ó, na página 258 tem uma atividade com a lupa na mão. De todas as perguntas feitas sobre a obra de Van Gogh, escolha a que mais despertou sua curiosidade para saber a resposta. Depois que descobrir, faça um registro escrito ou desenho inspirado em uma das obras de Vicente Van Gogh. Então, depois que você olhar essas duas obras, da página 257, dessas daqui também que Tia mostrou, a qual a gente trabalhou no livrinho de ciências, Quarto em Arles, como também essa daqui, ó, Girassóis. Você pode também pedir à mamãe a ajuda dela para ver outras obras de Vicente Van Gogh e você pode reproduzir essa obra aqui neste quadrinho, nessa atividade do Com a Lupa na Mão, da página 258. Ok? Acredito que vai ficar lindíssimo aí o seu trabalho. Fica com Deus, ficamos por aqui com a nossa aulinha de filosofia e um bom fim de semana para você. Deus te abençoe juntamente com tua família.